Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 24 da série de mensagens Conhecendo a Bíblia e nós vamos falar da Epístola a Filemão, depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Quero pedir que fique conosco aqui até o final. Hoje nós vamos falar sobre a Epístola a Filemão, a última epístola pastoral que o apóstolo Paulo escreveu. Então, fique conosco até o final do vídeo, tem bastante coisa interessante para a gente falar aqui. O autor da carta, o escritor da carta, foi o apóstolo Paulo, por volta ali do ano 61 depois de Cristo. E a palavra-chave é irmão. O verso-chave está ali nos versículos 16 e 17. Por que nos versículos 16 e 17? Porque Filemão só tem apenas um capítulo, ou seja, não tem capítulo, é só versículos. Então os versos-chaves são os versos 16 e o verso 17, que diz: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. O tema é amor fraternal. Aqui Paulo está escrevendo a Filemão, que é pastor, para receber o irmão Onésimo. Por isso que ele pede encarecidamente para recebê-lo não como escravo, mas sim como irmão. Ele está dizendo: Filemão, se você tem alguma consideração por mim, recebe a Onésimo como irmão em Cristo. Fazendo aqui um breve resumo da epístola, juntamente com a carta que Paulo escreveu aos Efésios, Filipenses e Colossenses, Filemão é uma das epístolas que Paulo escreveu da prisão, quando ele estava lá em Roma, no seu primeiro encarceramento. Aqui o pedido é um pedido fraternal. Onésimo, ele cometeu um erro grave, ele fugiu do seu senhor e foi para Roma depois de roubar dinheiro. Então o que acontece? Paulo encontrou Onésimo provavelmente ali na prisão e ele pregou o evangelho a Onésimo, que se arrependeu e se converteu. Paulo então escreve para Filemão para receber Onésimo não como aquele velho homem, o ladrão, aquele homem corrompido, mas um novo homem. Um homem que recebeu a mensagem do evangelho e o poder do evangelho foi tão forte que ele teve a sua vida transformada. No seu caminho ele cruzou com Paulo, que o levou à fé em Cristo, como eu falei, está lá no versículo 10 da epístola a Filemão. Essa carta não é uma carta contra a escravatura, mas sim uma sugestão de como os senhores de escravos podiam vivenciar sua fé dentro daquele regime que era iníquo da escravatura. Não que aqui tenha alguma aprovação sobre a escravatura. Aqui nós estamos num contexto muito diferente do que vivemos hoje. Eu estou falando aqui do primeiro século da era cristã. Então ali eram as leis que regiam a época. Não que a Bíblia defende a escravidão, mas Paulo está escrevendo uma época em que a escravidão era legalizada. Então ele estava ensinando aqui como tratar, como mesmo preso, mesmo sobre o regime da escravidão, como era possível viver a fé cristã. É bem possível que Onésimo tenha ganho sua liberdade. A Bíblia não explica como, e os historiadores também não dão informação sobre isso. E por conta dessa liberdade, por conta dessa transformação, por conta do amor que ele foi recebido a pedido de Paulo por Filemão, ele tornou-se ministro do evangelho e mais tarde ele se tornou bispo da igreja em Éfeso. Esta é uma das cartas mais pessoais de Paulo. É um pedido muito específico a um pastor acerca de uma pessoa arrependida. Em Filemão, Jesus é apresentado como nosso mestre. E eu tenho uma informação histórica aqui para você. Nos anos 300 a.C., 21 mil cidadãos de Atenas possuíam cerca de 400 mil escravos. Os senhores romanos possuíam de 10 a 200 escravos, dependendo do poder aquisitivo, às vezes mais de 1.000, que não tinham direito à vida ou à liberdade. Então Paulo aqui, ele não está favorecendo ou está aprovando a escravatura. Ele está vivendo numa época em que as leis eram diferentes.
E aqui ele traz instruções. Como é possível se viver sob a fé cristã, mesmo estando encarcerado, mesmo sendo escravo. O próprio Paulo afirmou ser escravo de Cristo, que é uma escravidão bem diferente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero pedir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações para receber notificações quando eu postar vídeos novos aqui. Dá o like, o joinha, o gostei se você ficou até o final. E muito importante, compartilhe, nos ajude a divulgar esse conteúdo, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. E eu tenho uma novidade para vocês que eu vou postar na quarta-feira. Então fique ligado no canal e até o próximo episódio. Deus abençoe.